Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Bom, nossa aula de geografia hoje, nós vamos fazer as páginas 60 e 61, que fala sobre as cidades e as suas funções. Vocês vão ler essas duas páginas e tem duas questões no final que vocês vão responder, tá? Então façam a leitura e eu quero destacar para vocês que aborda, tá, o tema dessas páginas, que são as funções das cidades. Bom, olha aqui. Nós temos cidades que são turísticas, cidades industriais, cidades portuárias, cidades comerciais e prestadoras de serviços, tá? Então, cada uma delas tem uma função. Vamos, por exemplo, a cidade turística, tá? A cidade turística são todas aquelas cidades que estão vinculadas à atividade do turismo, tá? Que tem uma grande concentração de pessoas que vão para o turismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Búzios, tá? É uma cidade muito procurada por turistas. Nós temos também cidades industriais. Bom, as cidades industriais, elas são centros urbanos que elas são ligadas economicamente, tá? Com o setor industrial. Tá? O próprio nome da cidade, da função dela, já diz pra gente, tá? Dá a entender. Então, o centro urbano dela, né, tem a maior concentração de quê? De indústrias, tá? Um exemplo São Bernardo do Campo, por exemplo, é uma cidade industrial. Bom, vamos para outra que são cidades portuárias. A cidade portuária, o núcleo urbano surge aos arredores do porto, né? Porque como é que você vai ter uma cidade portuária se você não tem porto? Não tem como, tá? Então, o núcleo urbano, a maior concentração é ali, aos arredores do porto, tá bom? Nós temos também as cidades comerciais e as prestadoras de serviços, que são centros urbanos que possuem como principal fonte econômica a atividade do comércio e da prestação de serviço. Então, essas cidades, tá? A principal função dela, a fonte econômica dela, é justamente essa, é o comércio, prestação de serviços, tá? Bom, pensem no seguinte, quando a gente fala na cidade industrial, cidade portuária, isso quer dizer o seguinte, que cada uma dessas cidades, tá, que as várias que nós temos, elas vão se enquadrar, elas vão se encaixar ali naquela função. Mas isso não quer dizer que ela tenha somente esse tipo de atividade econômica, tá? Por exemplo, uma cidade industrial. Não pensem que só existem indústrias nessa cidade. Não, ela também tem comércio, ela também tem prestação de serviços, mas a principal função dela, o que predomina, são as indústrias, tá? Uma cidade turística. E também não quer dizer que nessa cidade turística a gente também não tenha comércio, prestação de serviços, que a gente não tem esse tipo de coisa, tá? Então vocês têm que estar atentos a isso. Quando a gente fala da função da cidade, a gente está falando da maneira geral, tá? Isso não quer dizer que não tenha as outras atividades, tá? Mas é sim o que predomina. Então, no livro, vocês vão ler a página 60 e 61, que é exatamente isso que eu acabei de falar, vocês vão fazer essa leitura. E na página 61, deixa eu colocar aqui, tem aqui, se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Qual é o nome da nossa cidade? Pensem, tá? Qual é a principal função dela, da nossa cidade, tá bom? Na bolinha embaixo, se você não vive em uma cidade, qual é a principal função de uma cidade próxima ao lugar onde você vive? Eu não vou falar porque senão eu vou dar resposta. Vocês têm que pensar para poder responder, tá? Muito fácil, tá bom? Eu coloquei também para vocês uma folhinha que nós vamos fazer uma pequena revisãozinha do que a gente está falando nas aulas passadas, tá? Então vocês vão ler. Número 1 é para preencher esse pequeno texto com essas palavras que estão aqui, tá bom? No número 2, vocês vão relacionar a frase com cidades planejadas, número 1, e cidades espontâneas, número 2. No número 3,
Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Sobre os tropeiros, responda. Quem foram os tropeiros? Então, vocês vão lá no livro, se vocês não lembrarem, porque tem lá, nós já fizemos essa atividade para vocês poderem colocar a resposta. Na número 4, vocês podem pesquisar na internet se vocês não souberem, tá? A função das cidades, de Gramado, Paraty e Fortaleza, tá? Vocês vão dizer se é cidade portuária, se é uma cidade turística, se é uma cidade industrial, se é uma cidade de comércio, tá bom? Tá bem fácil para vocês poderem fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar na plataforma, que a tia vai estar sempre olhando ali, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.